E nessa prática vamos te ensinar sobre o uso do comando switchcase, o comando que te permite criar estruturas de seleção. E para isso, vamos desenvolver um algoritmo de uma calculadora simples utilizando a linguagem C. Você vai entender como usar o comando switchcase para fazer seleção dentre diversas opções. Vamos lá! Estamos aqui no Visual Studio Code, nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar na linguagem C, e se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em C, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer este procedimento. E nesta aula nós vamos desenvolver um algoritmo que desempenha o papel de uma calculadora simples, uma calculadora que recebe um operador e dois operandos como argumento. Basicamente, o usuário deve digitar o tipo da operação e os dois valores que vão ser utilizados para realizar essa operação. O programa deve apresentar para o usuário 4 operações básicas, 4 opções de operadores. O operador de soma, de subtração, o da multiplicação e o da divisão. E o objetivo do algoritmo é exibir como saída o resultado calculado desta operação. É um problema aparentemente simples de ser implementado como um algoritmo e muito eficiente para te mostrar a mecânica de funcionamento de uma estrutura de seleção com o comando switchcase. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada 3 informações, um operador matemático e 2 operandos, que são as informações digitadas pelo usuário, e exibe como saída o valor que representa o resultado da operação realizada com os operandos. Bom, eu vou começar a desenvolver o meu algoritmo aqui na função main, vou descer um pouco mais a tela, e vou começar com o processo de declaração das variáveis, que para esse problema específico, eu vou precisar de uma variável do tipo char, chamada sinal, que é a variável responsável por armazenar o caractere que representa o operador, no caso, soma, subtração, multiplicação ou divisão. E vou precisar também de mais 3 variáveis do tipo float, variáveis para armazenar valores com casas decimais. A primeira é a variável op1, responsável por representar o primeiro operando da minha operação, operando que fica ao lado esquerdo do sinal. A segunda variável vai se chamar oper2, responsável por representar o segundo operando, o operando que fica ao lado direito, e a variável resultado, responsável por representar o valor calculado. Eu vou inicializá-la com 0 também. Bom, uma vez que eu declarei as 4 variáveis, eu posso partir para o processo de obtenção dos valores, que nesse algoritmo desempenha um papel de entrada. Bom, eu vou começar o comando de entrada emitindo o comando de saída padrão, um printf, com mensagem operadores, para mostrar ao usuário os operadores válidos para essa calculadora. Vou copiar e colar esse comando, vou emitir uma segunda mensagem com os operadores válidos. Vou começar com um pulo de linha e vou imprimir mais, espaço menos, asterisco para representar a multiplicação e barra para representar a divisão. Bom, logo em seguida, vou colar novamente o comando de saída padrão e vou escrever a mensagem digite o caractere da operação, para que o usuário saiba que ele precisa digitar um desses caracteres. Bom, logo em seguida eu vou utilizar um comando de entrada padrão, scanf, para obter do usuário a informação digitada pelo teclado. E eu preciso interpretar esse valor digitado pelo usuário como sendo um caractere. Por esse motivo, eu vou utilizar o formatador %C e vou colocar essa informação digitada dentro da variável sinal. Eu vou utilizar o comando fflush, passando o parâmetro stdin, para fazer uma limpeza no fluxo de entrada padrão. Isso daqui é apenas uma observação técnica que tem o objetivo de limpar o buffer do teclado. Bom, eu não vou entrar em detalhes técnicos para explicar o porquê eu preciso utilizar o fflush, mas basicamente nós sempre precisamos utilizar o fflush quando nós precisamos utilizar o comando scanf para obter valores diferentes, valores de diversos tipos. Bom, uma vez que eu terminei o processo de entrada, eu vou fazer um processo de validação. Acontece que o caractere digitado pelo usuário pode não ser um desses 4 caracteres válidos. Por esse motivo, eu preciso fazer um processo de validação. E para isso eu vou utilizar uma estrutura de repetição. A essa altura do campeonato, nós já sabemos manipular um comando while e as estruturas de repetição. E eu vou repetir o processo de solicitação enquanto o conteúdo da variável sinal for diferente do símbolo de mais e, ao mesmo tempo, caso o conteúdo da variável sinal seja diferente também
do símbolo de menos, ao mesmo tempo ela também seja diferente do símbolo de multiplicação e também seja diferente do símbolo de divisão. Ou seja, enquanto o caractere digitado pelo usuário for diferente de todos esses caracteres aqui, significa que o caractere que ele informou é um caractere inválido. Vou colocar o comentário aqui. Validação para o caractere inválido. E por esse motivo, eu vou precisar repetir o processo de solicitação da informação. Basicamente, eu vou copiar todo esse conjunto de mensagens da linha 21 até a linha 25, vou colar dentro da estrutura de repetição while, ajustar a indentação, descer um pouco mais a tela, ajustar a indentação, e vou fazer algumas alterações aqui na mensagem. Aqui, ao invés de colocar operadores, eu vou colocar a mensagem operador inválido. Digite novamente. Vou colocar um /n também no início. E vou apagar a mensagem da linha 29. Agora o meu algoritmo faz a validação da informação que for digitada pelo usuário. Enquanto o usuário insistir em passar uma informação que não seja igual a um desses 4 caracteres, a estrutura de repetição vai identificar e vai repetir o processo de solicitação. E uma vez que eu terminei o processo de solicitação do operador matemático, eu posso partir para a solicitação dos operandos. Vou emitir um comando de saída padrão, um printf, e vou solicitar que o usuário digite o operando 1. Logo em seguida, vou utilizar um comando scanf, um comando de entrada padrão, para ler do teclado a informação digitada pelo usuário. E como esse valor é um valor que precisa ser interpretado como um valor com casas decimais, eu vou utilizar o formatador %f e vou atribuir esta informação capturada do teclado à variável oper1. Vou repetir esse processo, vou copiar e colar as linhas 32 e 33 e vou fazer o mesmo processo para o segundo operando. Bom, agora eu preciso fazer um segundo processo de validação, pouco similar ao que eu fiz anteriormente. Eu preciso validar divisão por zero. Acontece que, caso o usuário escolha a operação de divisão e digite o valor 0 para o operando 2, eu vou ter uma divisão por zero, e isso não é possível para o computador calcular. Então, por esse motivo, eu preciso fazer uma segunda validação para evitar a divisão por zero. Eu vou utilizar um comando while e vou repetir o processo de solicitação do segundo operando, vou até colocar ele logo dentro da estrutura de repetição, enquanto o sinal, ou seja, o operador escolhido, for igual à divisão e, ao mesmo tempo, o oper2, o conteúdo da variável que representa o segundo operando, for igual a 0. Se essas duas condições forem satisfeitas, significa que eu estou tentando realizar uma divisão por zero. E por esse motivo, eu preciso solicitar novamente o segundo operando. Vou adicionar mais uma mensagem para informar o erro de divisão por zero. Vou colocar um pulo de linha, vou colocar um pulo de linha também na segunda mensagem. E dessa forma, o meu algoritmo ele vai repetir o processo de solicitação do segundo operando todas as vezes que o usuário escolher a operação de divisão e digitar o valor 0 para o segundo operando. E uma vez que eu terminei essa validação, eu acabei o processo de obtenção dos valores. Agora eu posso partir para o cálculo da operação, que representa a etapa de processamento do algoritmo. Bom, e é aqui que nós vamos escrever a parte mais importante desse algoritmo. É aqui que nós vamos utilizar a estrutura de seleção switch case para verificar qual o operador foi digitado pelo usuário. Eu vou escrever o comando switch, colocar entre parênteses a variável que vai ser testada, nesse caso a variável sinal. Vou escrever as cláusulas case, vou colocar os valores a serem testados, sinal de mais. Vou escrever logo todas as cláusulas case, mais, menos, multiplicação e divisão. Vou colocar também os comandos break, para que mais de um caso não seja testado ao mesmo tempo. E agora vou preencher cada uma das cláusulas. Caso a operação de soma seja escolhida, significa que a variável resultado vai receber o valor do primeiro operando mais o valor do segundo operando. Posso copiar e colar. Para a operação de subtração, eu vou ter a subtração
do primeiro pelo segundo operando. Caso a operação de multiplicação seja escolhida, eu teria a multiplicação dos operandos. E por último, caso a divisão seja escolhida, eu terei a divisão dos operandos. E aqui eu não preciso me preocupar com divisão por zero, pelo fato de que o segundo operando já foi testado e validado na etapa anterior. Bom, descer um pouco mais a tela. E uma vez que eu terminei o processamento, eu posso partir para a etapa de exibição dos resultados. Colocar o comentário exibição do resultado, que desempenha um papel de saída do meu algoritmo. E aqui a saída é muito simples, consiste apenas em um comando de saída padrão, um printf, com a impressão para o usuário de uma mensagem formatada. Basicamente o que eu preciso fazer aqui é imprimir para o usuário a expressão matemática completa. Então eu vou começar imprimindo o primeiro operando para o usuário, que é um valor do tipo %f, é um valor com casas decimais. Vou desenhar um espaço, depois eu vou imprimir o caractere que representa o sinal, um %c. Logo em seguida, eu vou imprimir o segundo operando, um %f, outro valor com casas decimais. Logo em seguida, um espaço, um sinal de igual, e o resultado, e o conteúdo da variável resultado, que é um %f, porque é um valor com casas decimais. E agora eu vou colocar vírgula e vou definir as variáveis que vão ser utilizadas para substituir cada um dos meus formatadores colocados na mensagem. Então, o primeiro %f é equivalente à variável oper1. O segundo %c é equivalente à minha variável sinal. O terceiro %f é equivalente à variável oper2. E o último sinal, o último formatador, o %f, é equivalente ao resultado. Uma outra coisa que eu preciso fazer é definir a precisão das casas decimais utilizadas pelos %f. A gente já fez isso em algoritmos anteriores. Eu vou colocar 0.2 para que essa informação seja exibida com no máximo 2 casas decimais. Isso é super importante para a estética da exibição do resultado. Vou colocar também no segundo e no terceiro. E uma vez que eu terminei o meu algoritmo, eu vou executá-lo para verificar se ele realmente funciona da forma como nós estamos imaginando. Vou clicar em Run Code. E uma vez que o programa foi executado, eu vou fazer alguns testes. Esse erro ortográfico é comum. Acontece que cedilha e acentos não são reconhecidos na linguagem C por padrão. Nós precisaríamos importar uma biblioteca, mas eu não vou fazer isso por enquanto para não trazer informação desnecessária para o nosso aprendizado. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é digitar o caractere que representa a operação. Eu vou começar digitando um caractere inválido, um caractere que não seja um desses 4, para verificar se a validação está funcionando da forma correta. Vou colocar um ponto. Vou pressionar Enter e observe que ele reconhece como caractere inválido. Vou insistir, vou colocar a letra P. Pressionar Enter e ele novamente indica que o caractere é inválido. Bom, agora eu vou colocar o sinal de mais e vou pressionar Enter. Ele reconheceu e imediatamente me pediu para digitar o primeiro operando. Vou colocar o valor 7. Como segundo operando, vou colocar o valor 3. Bom, de antemão eu já sei que a soma de 7 e 3 é igual a 10. Vou pressionar Enter e observo que é exatamente isso que o algoritmo me exibe. Vou limpar a tela e vou executar mais uma vez para fazer mais alguns testes. Bom, agora eu vou colocar o sinal de menos. Eu vou induzir uma subtração que resulte um valor negativo. Vou colocar 5 menos 9. De antemão eu sei que o resultado dessa operação deve ser menos 4. Vou pressionar Enter e eu observo que é exatamente esse o resultado que o algoritmo me exibe. Vou limpar a tela, vou executar mais uma vez. Agora eu vou testar a multiplicação. Pressionar Enter. Vou multiplicar 4 por 3. Vou pressionar Enter e observo que o resultado está correto. Vou limpar a tela e vou fazer o último teste. Agora eu vou escolher a operação de divisão. Bom, o operando 1 vai ser o 8. E o segundo operando eu vou colocar 0 porque eu sei que divisão por 0 não é possível. Mas isso é importante para verificar se o processo de validação da divisão por 0 está realmente funcionando. Vou pressionar Enter e ele corretamente exibe o alerta de divisão por 0 e solicita novamente que eu digite o segundo operando. Vou digitar o valor 4 agora. Pressionar Enter e ele corretamente exibe a resposta da operação de divisão. E isso nos mostra que o algoritmo realmente funciona da forma que nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa mesma atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links
disponíveis aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais.